Olá, eu sou Heloísa Michelino, sou aluna da UFSCar, do programa do PPGE, mestranda sob orientação da professora Jarina Fernandes Rodrigues. Esse vídeo é uma série de 4 vídeos sobre o tomo 3 de Vygotsky. Vamos lá? Capítulo 11. Desenvolvimento da linguagem e do pensamento. Esse capítulo aborda as correlações entre a linguagem e o pensamento nos vários estágios do desenvolvimento. Capítulo 12. Domínio da própria conduta. Aborda os conceitos de autocontrole ou autodominação por meio de estímulos. A essência do desenvolvimento cultural consiste em o ser humano dominar os processos de seu próprio comportamento, levando a um nível superior. As atividades externas do ser humano modificam o ambiente ao seu redor e, portanto, influenciam seu comportamento e sua vontade. Capítulo 13. Educação das formas superiores de conduta. As funções superiores como linguagem, pensamento e aritmética são abordadas nesse capítulo. O desenvolvimento cultural da criança é um processo vivo de formação e luta que ocorre em espiral. Os processos de desenvolvimento são elaboração histórico-social do comportamento. Um destaque neste capítulo está na diferença dos 2 planos de desenvolvimento do comportamento, o natural e o cultural, sendo ponto de partida para a nova teoria da educação. Outra ênfase é a introdução da educação ao enfoque dialético do desenvolvimento da criança. Capítulo 14. O problema da idade cultural. Nesse capítulo é abordado de que a idade cultural pode ser determinada. A idade cultural é o nível aproximado que a criança atinge em seu desenvolvimento cultural. O desenvolvimento cultural da criança está além da assimilação dos hábitos externos. São relacionados à maturidade orgânica e tende a nivelar diferenças isoladas das faculdades naturais, mas também aumenta a escala de diferenças e favorece os vários níveis dessas faculdades. Capítulo 15. Resultados de pesquisas futuras, desenvolvimento da personalidade da criança e de sua percepção de mundo. A personalidade da criança é um conceito social que abarca o natural, o histórico do ser humano. Não é nata e surge como resultado do desenvolvimento cultural. Portanto, a personalidade é um conceito histórico e está inserida na unidade de conduta. Já a concepção de mundo é tudo aquilo que caracteriza a conduta global do homem, a relação cultural da criança com o mundo exterior. Sobre o multiculturalismo e infância. Aborda-se o bilinguismo é um fator facilitador ou inibidor, considerando as circunstâncias e a relação com as condições específicas em que ocorre o desenvolvimento das crianças. A ontologia. As bases ontológicas do pensamento de Vygotsky materializa-se como objeto de um compreensivo projeto investigativo numa lógica dialética impressa no método indicado por Marx, como essencial onto-histórica do homem, fundada no trabalho, por meio do qual o homem transforma o meio natural, cria um novo e se forma como um novo ser. Vygotsky, em sua produção teórica, como na trajetória de vida, enfrentou grandes questões no campo da psicologia, tendo como horizonte maior a formação de um novo tipo de homem e a elevação toda a humanidade a um nível mais alto de vida social. Diante da crise da psicologia, ele se opõe ao idealismo e afirmou a essência do ser distanciando
do subjetivismo e colocando a objetividade para além do empirismo. Ele se ocupou com rigor da resolução de questões psicológicas importantes, como a relação entre o pensamento e a linguagem, a articulação entre o desenvolvimento e a aprendizagem, a problemática com o comportamento e a ênfase na consciência. A consciência ocupada no arcabouço do marxismo ontológico. Ele reconhecia a grandiosidade da consciência como um conteúdo a ser explorado posteriormente. Infelizmente, não puderam avançar nesse tema devido à sua morte prematura. Epistemologia. As contribuições de Vygotsky para a pesquisa em psicologia parece inegável, essencialmente no seu rigor metodológico, nas características de seu sistema conceitual aberto e dialético, que permitiram a compreensão aprofundada da natureza e do desenvolvimento dos processos psicológicos humanos. Os conhecimentos científicos são tidos como verdadeiros, baseados em pesquisas controladas e não se deixam levar pelas aparências. Para Vygotsky, os conceitos científicos auxiliam a enxergar a realidade e cabe à escola garantir que as crianças aprendam esses conceitos. Uma pessoa interpreta a realidade de acordo com as próprias experiências de vida. Essas experiências formam uma espécie de lente, através da qual enxergamos a realidade. Como cada pessoa tem experiências diferentes, elas enxergam a realidade de formas diferentes. Assim, não há realidade alguma a ser encontrada fora de nossas interpretações. A realidade não existe se não existirem interpretações entre sujeitos e o mundo. Tudo é construído com base nas interpretações que cada pessoa tem de determinado fenômeno. As experiências, conhecimentos e sentimentos influenciam na interpretação. Os padrões não existem, uma vez que cada indivíduo vai interpretar um fenômeno de uma forma totalmente individual. Vygotsky buscou estudar como a interação social interfere no desenvolvimento e na aprendizagem das crianças. Em minha pesquisa, suas contribuições se dão no papel fundamental da interpretação, visto que as experiências e vivências vão influenciar na compreensão do fenômeno pesquisado, e a verdade será uma questão de interpretação. O meio educacional, seja na família, na escola e grupos sociais, podem ser considerados como elemento das condições de vida da criança no sentido amplo. Por outro lado, os processos de educação têm lugar nesse meio constituinte, junto à atividade, o segundo determinante indispensável do desenvolvimento ontogenético. Assim, a interação social deverá ser conduzida de forma intencional por mim, pesquisadora e educadora, sendo base para o desenvolvimento das crianças e da pesquisa. Existe conhecimento impregnado na cultura, nos objetos e nas formas como as pessoas vivem. Contudo, a formação do psiquismo na ontogênese não se apoia somente nos contatos casuais da criança, com os diversos numa interação acidental entre o indivíduo, os acontecimentos e os fenômenos, que são produto social. A essência desse processo consiste em produzir na psique da criança em desenvolvimento mudanças relativamente permanentes, por meio das influências educativas, aquelas que têm sentido progressivo, ou seja, contribui com o desenvolvimento social e individual da pessoa, e correspondem a objetivos educacionais e sociais. Esse é o objetivo da minha pesquisa, auxiliar no desenvolvimento da linguagem por meio de literaturas disponíveis nos meios digitais. Dependendo do tipo de educação e ou aplicação da pesquisa, as influências terão um caráter mais ou menos intencional, consciente, planificado e organizado, e influenciarão no resultado.
Eu espero ter contribuído para o conhecimento de vocês e espero vocês no próximo vídeo. Até mais!